Bom dia, 8 horas e 45 minutos, decorrido o prazo de tolerância regimental, com a presença dos vereadores Davi Ismael na presidência, vereador Rogerinho, relator, vereador Vinícius Simões, secretário desta CPI. Peço ao vereador Vinícius Simões que proceda a leitura da ata da 5ª reunião da CPI do Pau Preto. Bom dia a todos, bom dia, vereadores. Ato da 5ª reunião da CPI do Pau Preto. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2015, às 8h30, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vereadores de Vitória, realizou-se a 5ª reunião da CPI do Pau Preto. A reunião foi aberta pelo vereador Davi Ismael, que solicitou a leitura da ata ao vereador Fabrício Gandini. O presidente da CPI, o vereador Davi Ismael, convidou a senhora secretária Deise para discutir o tema gasto do município de Vitória com a saúde para doenças correlacionadas com o Pau Preto. Com a palavra, a secretária esclarece a pergunta do presidente da comissão, relacionando a posição da Secretaria de Saúde quanto aos gastos com internações vindos dos problemas respiratórios. A secretária diz não ser possível saber o número do valor gasto, referente ao quadrimestre anterior, que aumentou em 16%, pois, quando se refere ao hospital, a gestão é de competência estadual, sendo generalizado o gasto por paciente e não por doença. Citou também que os dados sobre óbitos, as doenças respiratórias estão em 4º lugar, em Vitória. Em meio à sua fala, pediu apoio a Arlete, gerente de vigilância em saúde, para complementar a informação sobre os dados DataSUS, sobre as internações e mortalidade. O presidente da comissão, o vereador Davi Ismael, expôs seu interesse em saber o número exato das internações de crianças da rede pública. Logo, a secretária lhe respondeu o número de 73 crianças no ano de 2014. Dando sequência, o vereador Fabrício Gandini questionou sobre o acesso ao sistema DataSUS. Se ele é aberto para a coleta de informação, foi respondido pela secretária que sim. Satisfeito com a forma das dúvidas esclarecidas, o presidente da comissão agradeceu à secretária pela forma como conduziu os questionamentos. Em seguida, o secretário de Meio Ambiente, Max da Mata, fez os cumprimentos e apresenta a funcionária Dione. Diz também que ela é uma das funcionárias mais gabaritadas no assunto de meio ambiente, onde poderia fazer a substituição de sua pessoa, contribuindo com a CPI. Logo, o presidente questiona os vereadores presentes. Ao ouvir a funcionária Dione da Conceição Miranda, por unanimidade, foi aceita a apresentação da mesma. A secretária Dione fez uma solicitação à mesa de poder apresentar seu trabalho por meio do projetor. Porém, não foi possível. Foi sugerido pelo presidente da CPI uma nova oportunidade. E, no momento, seria mantida a formalidade de perguntas e respostas. Iniciando os questionamentos, o vereador Rogerinho fez a primeira pergunta, que foi respondida com exemplos significativos. De forma cortês, o presidente da CPI, Davi Ismael, discordou com uma afirmação dita pela secretária, a qual não seria tão prejudicial à saúde a questão do Pau Preto. Questionou logo após como funciona o processo de auditoria, uma vez que a UFES, quem faz a auditoria, é conveniada com a Vale, uma das empresas com maiores índices de poluição. Questão respondida pela mesma de forma que traz uma certa preocupação o presidente Davi Ismael. O subsecretário Paulo Barbosa fez suas considerações finais, complementando que fez um reforço com sua equipe, exercendo um protagonismo em cima dessas questões, sabendo que legalmente é uma competência do Estado e não vão medir esforços para concluir os objetivos de fiscalizar as empresas envolvidas. O presidente da CPI questionou os demais presentes se há considerações finais a serem feitas. Sem mais, agradeceu a apresentação da secretária. O presidente da CPI pediu a convocação dos médicos para a próxima reunião. Também convocou o presidente do IEMA, a senhora Sueli Tonini. Sem mais, declarou encerrada a reunião, convocando os senhores vereadores e a sociedade para a próxima reunião pública, que se realizará dia 14 de abril de 2015, às 8h30, no plenário dessas Casas de Leis, da qual, para constar, o serviço de apoio às comissões lavrou a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinado pelo presidente, vereador Davi Ismael, e demais vereadores membros. Lida a ata, senhor presidente.
A presidência consulta o vereador Rogerinho se há alguma retificação a fazer na ata lida. Não, presidente. O vereador Vinícius Simões. Não. A considero aprovado. Passamos à fase da oitiva, hoje com a presença do Dr. José Aide. Registro a presença da nossa amiga pesquisadora Maiana Rigo. Então, por pragmatismo, convido o doutor Zé Aide, por favor, pai do Bernardo, da Lorena. Doutor Zé Aide, iniciamos os nossos trabalhos só com um relato para contextualização, após qualificação do senhor, em seguida perguntas e respostas formuladas pelos componentes dessa comissão. Até o momento, doutor Zé Aide, já tivemos a oportunidade de escutar a ONG Juntos SOS, ES Ambiental, doutora Cileia, doutor José Geraldo Mil. Recebemos na semana passada representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente com alguns relatos de ações municipais em defesa do nosso ar. E passamos a ouvir hoje o senhor com relação a doenças, como está a saúde em nosso município e as doenças correlacionadas com a poluição do pó preto. Então, desta forma, quero qualificar o nome todo do senhor, por gentileza. José Aide Soares Sade. José Aide Soares Sade. Doutora Faradiba se encontra presente, acaba de chegar, aqui à minha direita, agradeço, seja bem-vinda a este espaço. O senhor foi, por conhecê-lo, o senhor foi presidente dos cardiologistas no Estado do Espírito Santo. 2009 a 2011. 2009 a 2011. Cardiologista há quanto tempo? 31 anos. Formado pela UFES? MSK. MSK. Ok. Então fica a primeira pergunta. Como e se é possível correlacionar as doenças cardiovasculares à poluição do pó preto que temos enfrentado em nosso município? Bom, o que nós temos hoje em relação ao trabalho científico é que a poluição ambiental ela é um grande fator de risco para o agravamento das doenças cardiovasculares. O que nós temos em relação a trabalhos científicos é relacionado principalmente a veículos automotores, ou seja, veículos por combustão, em que nós temos hoje a emissão de monóxido de carbono, né, e gás carbônico e os poluentes advindos de motor de combustão como uma causa comprovada de aumento do risco cardiovascular. Nós vivemos hoje, aqui na Grande Vitória, uma situação em que a população se voltou muito em relação ao pó preto, porque é uma situação que incomoda radicalmente a todos nós, e é visível. Eu moro em Vitória há 40 anos, e é uma situação que vem incomodando, na verdade, em relação até a dano patrimonial nas casas, né, o que nós estamos vivendo. Nós temos que relacionar que os trabalhos científicos hoje, na minha área de doenças cardiovasculares, elas são relacionadas, na verdade, assim, a partículas finas e as partículas ultrafinas, em que quando você tem um aumento na concentração do ar dessas partículas, você consegue hoje cientificamente comprovar que você tem um aumento muito grande nas doenças cardiovasculares, principalmente o infarto agudo miocárdico, as doenças isquêmicas do coração, o acidente vascular cerebral, as arritmias cardíacas e morte súbita. Então, isso aí está comprovado em que cientificamente o aumento de mortalidade nessas situações. Doutor Zé Aide,
eu pude tomar conhecimento de um estudo feito pelo médico Paulo Saldiva, em que ele compara que viver em Vitória equivale a fumar 1,5 cigarro por dia. Isso, quais são os efeitos? O senhor disse bem que morte súbita, doenças cardiovasculares, infartos, sobretudo pelas pequenas partículas, pelas micropartículas. E com relação ao pó preto em si, ao pó preto vindo de poluidoras, que é aquele pó de minério que a gente comumente costuma justamente ver em nossos móveis e que causa dano patrimonial. Como que se dá a correlação com as doenças cardiovasculares com o pó preto o maior, o pó preto? Dr. Paulo Saldiva, esse estudo que ele fez na USP, entendeu, que é usado, inclusive, foi usado até no exterior em relação à comprovação de doenças cardiovasculares, de aumento de doenças cardiovasculares e respiratórias, basicamente foi monitorando o ar de São Paulo, né? E aí, na verdade, quando você fala, é muito difícil você separar a poluição, por exemplo, a poluição que nós temos aqui hoje, 30% dos gases são emitidos por motores a combustão. Então, o que nós temos hoje aqui na Grande Vitória, 30% a 40% dessas partículas que ficam em suspensão, são as partículas finas e ultrafinas, que a gente chama de PM2,5, né? Essas partículas, nós temos, até por trabalho do Paulo, comprovação que você inala e essas partículas elas passam diretamente para o alvéolo, para os bronquíolos e vão diretamente para a corrente sanguínea. Isso faz com que as pessoas, obviamente, elas vão ter o aumento da aterosclerose diretamente, aumento da pressão arterial, e o trabalho do Paulo é muito consistente nisso aí. Em São Paulo, você tem um aumento importante da pressão arterial, tá certo? Agora, quando você tem essas partículas do pó preto, você vai somar, na verdade, em relação a toda essa poluição ambiental que nós temos aqui, inclusive com queima hoje de manhã, essa turfa lá na Serra, né, que é uma situação gravíssima que está ocorrendo na Serra hoje, entendeu? Que isso aí, sim, diretamente, quando você inala esses gases, a ação deletéria para o pulmão e para o sistema circulatório, está comprovado que ela é extremamente grave. Então, assim, comprovação científica são dessas partículas finas e ultrafinas. Isso aí, do ponto de vista cardiovascular, as sequelas hoje são visíveis. Agora, em relação a sedimento do pó preto, obviamente que isso vai impactar, isso deve estar impactando na saúde geral da população, mas cientificamente, na área cardiovascular, isso pode ser somado. Mas, na verdade, o que nós temos hoje em relação a dano direto seria, basicamente em pesquisas, por situação de combustão. A secretária de Saúde, quando se fez presente através de sua representante, nos trouxe um dado de que no ano de 2014 houve um aumento de 36,68% das internações relacionadas a doenças cardiovasculares no município de Vitória, na rede pública. Na rede pública foi tida essa constatação. A que o senhor atribui esse aumento tão expressivo numérico? O senhor já disse parte do trânsito, pela queima da combustão dos veículos. Tem mais alguma informação, tem mais alguma fonte que justificaria, que contribuiria com esse aumento expressivo de quase 40% de um ano para o outro? Olha, o que nós estamos assistindo, na verdade, é que nós não estamos conseguindo deter essa epidemia de doenças cardiovasculares. Então, nós temos trabalhos científicos aqui, o Dr. Geraldo Mil, ele tem um trabalho importante, estudo Mônica, que são monitorados 2.000 famílias aqui na Grande Vitória,
e que mostra que o nosso Estado, o nosso município, ele tem uma prevalência de hipertensão arterial em pessoas acima de 24 anos extremamente elevado. O consumo de sal na nossa cidade também ela é extremamente elevada. E, obviamente, eu acho que uma coisa que a gente nunca prestou atenção aqui é em relação realmente à situação da poluição. Eu tenho certeza, hoje tem os trabalhos científicos, a gente tem discutido isso, por exemplo, as pessoas que hoje fazem, e Vitória tem 22% da população de Vitória pratica atividade física com regularidade. E hoje, quando nós vemos a Prefeitura de Vitória investir em ciclovias, em tentar melhorar a qualidade de vida da população, mas nós não estamos prestando atenção, que, na verdade, essas pessoas que estão praticando atividade física ao ar livre, tá? E com a situação de poluição hoje na Grande Vitória, obviamente que isso aí merece um estudo em relação ao impacto no aumento de mortalidade por doenças cardiovasculares aqui em Vitória. Entendeu? Então, isso, com certeza, eu acho que merece realmente uma avaliação mais fina em relação a esse aumento dessa mortalidade e morbidade das doenças cardiovasculares no nosso município. Ok. Vereador Rogerinho. Obrigado, presidente. Senhor José Aildio, seja bem-vindo aqui a essa casa. Na realidade, eu gostaria, primeira pergunta, está confirmando, é uma pergunta de confirmação, né? Então, o senhor confirma que problemas do coração, existe sim algum tipo de relacionamento com a poluição do ar, no caso, pó preto. Alguns tipos de doenças causadas, alguns problemas causados pelo coração, tem algo a ver com a poluição do ar, e no caso, nós estamos tratando do pó preto aqui. O que nós podemos, obviamente, cientificamente comprovar, é que o Paulo Saldívia esteve aqui em Vitória, anos atrás, que é esse pesquisador da USP, né, e ele compara o seguinte, quer dizer, nós hoje, o tabagismo é um grande fator de risco, diretamente para aumentar as doenças cardiovasculares e pulmonares. Entendeu? E nós sabemos hoje que, por exemplo, cidades que têm um índice de poluição, como Vitória tem hoje, equivale a cada cidadão que não fumante, como se fumasse 2 cigarros por dia. Isso aí realmente, nós temos essa comprovação. Agora, partículas maiores, e aí o pó preto está incluído, tá? O que nós temos hoje, na verdade, é de você poder somar, está somando em relação aos veículos de combustão, a diesel e a gasolina, a queimadas, tá? Tudo isso junto, você aumentar diretamente em relação às doenças cardiovasculares. O que você tem de doença são em relação a partículas finas e ultrafinas. Ok, no caso, popularmente dizendo entre os especialistas de meio ambiente, é o M1, a partícula M1, que é exatamente, a menor. Isso. Exatamente. Diretamente você tem lesão. Diretamente. Então, no caso, a partícula M1, né, ela causa, sim, algum tipo de problema no coração. Para quem inala. Eu preciso só dessa confirmação, sim, se sim ou não. Sim, de alguma forma... Diretamente, sim. Diretamente, sim. Ok, então. O senhor saberia diferenciar, nas suas consultas rotineiras, um paciente que mora na Grande Vitória, no caso, que inala um ar poluído, né, pó preto, e um outro, por exemplo, do interior do estado, Barra de São Francisco, alguma coisa dessa forma, desse tipo, ou não? Totalmente. Nós tivemos esse período de seca aqui em Vitória, né, aqui no nosso estado, e é nítido, por exemplo, que aqui na Grande Vitória, o aumento das internações por doenças respiratórias de novembro para cá aumentou assustadoramente. Então, por exemplo, as crianças
os recém-nascidos são os mais afetados pelo aumento de doenças respiratórias. E os adultos por doenças respiratórias e doenças cardiovasculares. Então, realmente houve um aumento de internação por doenças respiratórias e aumento por AVC e por infarto. Isso aí, obviamente, o próprio impacto de você não ter chuva adequada nos últimos 5 meses aqui no Estado, isso é nítido. Quem trabalha aqui em Vitória, e eu trabalho em consultório médico, a incidência de pessoas que você atende com doenças respiratórias, com pneumonia, bronquiolites, asma, é absurdo. Entendeu? Absurdo. Então, e você não vê isso em pacientes que vêm do interior, em cidades que não têm o índice de poluição que nós estamos aqui. Então, assim, com certeza, nós precisamos de dados científicos, entendeu? De trabalhos mais robustos aqui na Grande Vitória, em relação à soma, né, da poluição que nós sabemos que causa danos, que nós temos hoje trabalhos científicos, e também, obviamente, em relação ao pó preto. Nós temos que ter dados mais robustos em relação a você ter a soma desses fatores, como que está atingindo a população da Grande Vitória. Eu estava agora, antes de entrar aqui conversando, talvez nós tenhamos hoje um campo maravilhoso de pesquisa, que é a cidade de Anchieta, com a Samarco. Entendeu? Por quê? Porque você não tem problema hoje de poluição ainda naquela região de Anchieta em relação a veículos por combustão ou a gases. Mas nós temos, sim, diretamente a poluição de minério naquela região, e eu acho que vai ser um grande laboratório para quem quiser fazer pesquisa, entendeu? Isentar e separar. Para a gente saber em relação ao que nós passamos hoje aqui, o que isso está somando em relação ao dano da nossa população. Doutor José Aídio, o senhor já trabalha assim, na esfera municipal, estadual ou federal para o poder público? O senhor já trabalhei, atualmente não. E quando o senhor trabalhou aqui na Grande Vitória. Na Grande Vitória. Qual era o percentual de frequentadores do poder público que o senhor atendia e com esses problemas que o senhor identificava que era referente à poluição do ar? Não tenha dúvida que isso vem aumentando gradativamente. Isso é nítido. Quer dizer, nós, ano a ano, nós estamos vendo que a saúde da população, entendeu? E nós estamos falando de uma população, a Grande Vitória, nós temos hoje 34% da população da Grande Vitória não depende de saúde pública. São pessoas que têm algum tipo de plano de saúde. Isso é interessante. E os nossos hospitais estão abarrotados. Os hospitais privados hoje, quer dizer, o problema atinge todos os níveis de classe social. Tá? E é interessante que eu tenho, obviamente, hoje trabalho muito mais em hospital privado, e você vê nitidamente 30% das internações hoje de crianças e adultos hoje aqui na Grande Vitória estão relacionados a pneumonias, estão relacionados a doenças respiratórias como asma, bronquiolite. As nossas UTIs neonatais estão abarrotadas, as UTIs infantis, você não acha vaga. Nós passamos por uma crise grave na saúde por falta de leito hospitalar, tanto na pública como na privada. É uma situação que as pessoas não estão se atentando. E, obviamente, com certeza, aqui na Grande Vitória, isso é grave. E claro que a poluição hoje aqui, ela tem um fator de desestabilização, de desestabilizar doenças que a população já tem. Então, é claro que o paciente diabético, hipertenso, um paciente que tem doenças respiratórias como asma, né, DPOC, ex-fumantes, que mora hoje na Grande Vitória,
nós estamos assistindo hoje realmente a um agravamento desses pacientes. Então, o senhor concorda que as empresas poluidoras estão aumentando o custo de vida da população e do governo? Com certeza, com certeza. Isso aí, eu acho que se não houver um trabalho de conscientização, tanto na área hoje que é de transporte, que nós temos que enfrentar isso, na área de queimadas, entendeu? E principalmente hoje em relação à indústria, se nós não juntarmos forças e atuar em todos esses setores, porque também não adianta a gente aqui fazer uma cortina de fumaça e achar, entendeu, que a gente vai atuar só em um segmento. Nós temos que atuar em todos os segmentos hoje que aumentam dramaticamente o índice de piora da qualidade de vida por emissão de gases. Então, nós temos que trabalhar, obviamente, focando em todos esses assuntos. Só para agora encerrar, existe um tempo, doutor, um tempo mínimo, ou ao longo de quanto tempo, normalmente, que a pessoa começa a sentir sintomas, né, de alguns problemas no coração causados pela poluição do ar e, no caso, pelo pó preto? Isso é interessante essa pergunta, Rogério, porque, por exemplo, nós temos hoje algumas situações, por exemplo, pessoas, já tem trabalhos científicos que relacionam, por exemplo, pessoas que têm um infarto, ou um acidente vascular cerebral, um derrame cerebral, e você, em cidades em que o índice de poluição é elevado, por exemplo, de você, 7 dias antes do evento, você ter um aumento importante na medição dessa poluição. Isso é interessante, você fazer isso. Eu acho que uma situação que aqui em Vitória a gente tem visto, e eu tenho às vezes conversado com alguns colegas médicos, como que pessoas que se cuidam, eu estou falando de pessoas que fazem atividade física regularmente, que vão ao médico regularmente, e que dramaticamente, às vezes, em um mês, a pessoa tem uma mudança brusca de saúde. Então, pessoas que fazem atividade física, pessoas que tomam medicamentos, e pessoas que, de repente, em uma semana, descontrolam a pressão arterial, têm um infarto, mesmo tendo feito um check-up cardiovascular, às vezes, 30, 40 dias antes. E isso hoje está relacionado, existe já trabalhos científicos que relacionam isso à poluição. Então, assim, seria precipitado dizer que a partir de um ano morando na cidade de Vitória, você já correria risco de ter alguns sintomas? Seria uma previsão precipitada, falar exatamente de um período de um ano, por exemplo? Trabalhos científicos mostram que você tem alteração em relação à saúde com uma semana. Uma semana, pessoas que têm algum tipo de doença cardiovascular, que estão teoricamente estabilizados, quando eles vão para uma cidade poluída, tá certo? Se você vai a São Paulo, uma pessoa que não está acostumada com poluição, ele tem uma doença cardiovascular estabilizada, e ele vai para São Paulo e pega em São Paulo uma situação de poluição franca, da pessoa desestabilizar a saúde. A mesma situação ocorre em pessoas que não moram na Grande Vitória, que possam vir para Vitória no final de semana, tá certo? E chegar aqui e ter a saúde desestabilizada com uma semana. Entendi. Quero te agradecer, doutor. Obrigado pelas respostas. Presidente. Vereador Vinícius Simões. Doutor José Aide, primeiro, obrigado por vir. Muito obrigado. Seja bem-vindo à Câmara de Vitória. Eu vou repetir uma pergunta que eu fiz na reunião anterior, em relação ao pó preto mesmo, especificamente o pó preto, que está ligado às empresas localizadas aqui na região. Existe o estrago ambiental, que é visível, né? Sobretudo ali na orla de Camburi. Lembro a diferença. Eu estou com 37 anos
Eu morava ali em bairro de Fátima. Quando eu era garoto, 12, 13, 14 anos, a gente ia para Camburi, era uma outra praia. Hoje, a praia de Camburi, aquela orla, se transformou. E tem a questão da saúde, que é o foco agora aqui principal. É claro que a função dessa CPI e de toda a sociedade é que essas empresas se adequem à emissão de poluentes, para que chegue aos níveis estabelecidos pelas organizações internacionais, etc. Esse é o objetivo principal nosso. Mas existe o passado, a história. Reduzir o nível de emissão é o principal, mas e o que ela já fez? Né? E a quantidade de pessoas que possivelmente já adoeceu por causa desse pó preto? Porque, assim, a gente está tentando entender se, de fato, o pó preto ele causa doença. Né? Algumas pessoas dizem que não, outras pessoas dizem que sim. Algumas dizem que o fato do pó preto ser uma partícula grande, maior do que as demais, não iria prejudicar a saúde das pessoas. Bom, mas se esse pó preto de fato faz mal às pessoas e adoece as pessoas, essas pessoas buscam as unidades de saúde e os hospitais públicos também. Você falou uma porcentagem de pessoas que buscam hospitais públicos e privados em Vitória. Então, essas empresas, elas geraram um prejuízo para a cidade durante esse tempo todo. A pergunta que eu faço é essa. É possível identificar esse prejuízo? Porque eu acho que tem um custo para o Estado, para o governo, para a prefeitura, para nós, atender uma pessoa, né? O médico custa dinheiro para o governo. Há um custo para cuidar de uma pessoa. Então, assim, é possível pensar que, além da gente lutar para que as empresas parem de poluir tanto, também é possível afirmar, é possível iniciar um estudo do quanto essas empresas trouxeram de prejuízo para a cidade na área de saúde, nesse tempo todo em que elas existem? Olha, eu, sinceramente, não sei responder essa pergunta para o senhor. O que a gente tem que pode avaliar, por exemplo, nós, há alguns anos atrás, em Cubatão, nós tínhamos um problema gravíssimo em Cubatão, em São Paulo, né, das indústrias que, por emissão de enxofre, de óxido de carbono, monóxido de carbono, e que nós sabíamos que aqueles gases realmente eram letais em relação até para a fertilidade, para mulheres, o aumento de má formação nos fetos. Então, e obviamente, quando isso a própria imprensa ela noticiou e a saúde pública ela prestou atenção, foram tomadas medidas drásticas naquela cidade de Cubatão, e hoje quem vai a Cubatão nitidamente vê a diferença, né? Então, nós sabemos disso. Agora, o que a gente, é claro que o pó preto, eu como morador de Vitória, me incomoda muito. Eu moro na Mata da Praia, você investe, às vezes passa a vida inteira tentando comprar um imóvel dos seus sonhos, né? E você não consegue hoje ficar na varanda. Você tem que fechar a varanda, você não consegue abrir janela, você não consegue, porque realmente o dano que você tem é visível para aquilo que você investiu e para a qualidade de vida que você quer ter. Isso é nítido, tá certo? Isso aí não tem como a gente não perceber. Agora, em relação a partículas maiores e danos à nossa saúde diretamente, tá certo? Eu acho que isso aí carece, obviamente, de estudos de impacto que nós temos que avaliar. Estudos científicos que nós temos são esses estudos que já foram citados aqui, entendeu? E que isso aí, sim, nós sabemos que isso
está comprovado. Agora, o que esse pó preto hoje ele pode estar ajudando a aumentar o risco de doenças na minha área cardiovascular, né, pode estar somando, mas nós carecemos, obviamente, de estudos científicos mais robustos para que nós possamos afirmar com segurança em relação à saúde da nossa comunidade. Doutor Zaide, o senhor disse muito bem que passamos por uma crise na área da medicina no que diz respeito ao número de leitos particular e público. E o vereador Vinícius Simões já fez outrora uma reflexão aqui sobre as medidas compensatórias por parte das indústrias. E a gente vê muitas vezes que isso acontece de uma forma acriteriosa. Há um patrocínio, um evento, numa corrida, como se isso fosse realmente compensar ou mitigar os seus impactos. Me mostra que muito melhor, muito mais efetivo seria um apoio ou a existência de um hospital um aumento do número de leitos. Como se dá o pensamento do senhor enquanto médico com relação a isso? Como poderia ser um pouco compensado, já que as usinas já estão lá operando e prejudicando a nossa qualidade de ar, me fazendo preciso na expressão, conforme o senhor disse, desestabilizando muitas vezes a saúde, potencializando algumas doenças que as pessoas já têm por outros fatores, mas o pó preto acaba, a poluição dos carros e das indústrias, acaba potencializando. Quais seriam as medidas compensatórias na área da medicina que se mostrariam eficazes com relação a essas indústrias? Olha, a situação de leito hospitalar hoje no nosso estado, ela é dramática e todos nós vemos isso diariamente. Ontem à noite eu tive um paciente um paciente privado que teve um quadro de doença um quadro de princípio de infarto e que esse paciente está no leito de pronto-socorro porque não tem vaga. Você imagina assim, nós não temos vaga hoje no sistema privado. Quero chamar a atenção de todos os senhores, nós não temos vagas. Nós tivemos uma redução brutal no número de vagas. Imagine isso nos hospitais públicos. A situação do nosso estado é dramática em relação ao número de vagas. Todos nós corremos riscos hoje. Não pensem em quem tem um plano de saúde hoje que está livre de ter um evento agudo e vai faltar leito. Vai faltar leito. Então, é óbvio que isso tem que ser atacado. E acho sim, Davi, eu acho que uma das medidas, eu acho, de impacto que de repente o poder público poderia fazer com essas empresas que ganham muito dinheiro, obviamente, seria em ações na área de saúde. Tá certo? De você, obviamente, você investir. Algum tempo atrás, nós sabemos, por exemplo, que a Arcelor, a antiga CST e a Vale investiram na ampliação do Hospital Santa Rita. Fizeram 3 ou 4 alas. Né? Isso tem 20 anos. Há 20 anos atrás. Então, eu acho que essa parceria, eu acho que provavelmente o poder público poderia contribuir muito hoje em amenizar a situação hoje na saúde em relação à criação de vagas hospitalares, de ter uma parceria com essas empresas, de elas direcionarem uma parte dos recursos dela em financiar a construção de unidades hospitalares. Eu acho que isso aí seria realmente algo importante para a nossa população. Eu quero agradecer, doutor Zé Aídio, em nome dos vereadores que compõem esta comissão, essa CPI do Pó Preto, pela sua presença, disponibilidade de parte do seu dia aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Muito obrigado. Leve um abraço ao Bernardo, à Lorena, à Elis, e que até uma outra oportunidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor. Sem enrolo, queria convidar
a doutora Faradiba Sarquis Serpa, alergista. Queria pedir ao vereador Vinícius Simões que assuma a presidência, só para que eu possa me despedir do Dr. Zé Aide. Bom dia a todos. Doutora Faradiba Sarquis Serpa. A senhora é médica alergista? Eu sou alergista. Alergista. Moradora aqui da cidade de Vitória? Sim. Quantos anos? Eu moro aqui desde que eu nasci. Desde que nasceu. Qual bairro? Eu moro na Praia do Canto. Na Praia do Canto. A gente faz algumas perguntas para qualificação e que acaba, mas ao mesmo tempo são perguntas que acabam influenciando o poder de percepção com relação aos danos causados pelo pó preto. Conforme o Dr. Zé Aide disse, quando a gente mora na Mata da Praia, né? Eu sou morador da Enseada do Suar, e realmente é impossível atitudes tão simples na vida de tantos brasileiros, sentar na varanda, botar uma roupa para secar e sua coloração, que é branca, fica cinza, completamente impregnada do pó preto. Formada aqui na cidade também? Sim. UFES, Emescan? Na UFES. Na UFES, ok. Doutora, na condição da especialidade da senhora ser alergista, o Rogerinho também, sim, minha casa, só fazendo uma contextualização, minha casa é a casa típica do capixaba daqui de Vitória mesmo. A capixaba que não tem nada de pelúcia, nada de tapete, nada de carpete, nenhuma cortina de tecido, via de regra são persianas. A gente toma cuidado com as coisas mais simples para evitar os casos de alergia. E quando se tem oportunidade de estudar fora ou de viajar, a gente vê que tudo isso que a gente faz de conduta, de prática, que a gente está fazendo isso para combater justamente as nossas alergias, fora funciona porque a gente tem carpete, tem isso tudo, e aqui na cidade de Vitória acaba sendo potencializado, usando a expressão do Dr. Zé Aide, por causa de uma poluição. Uhum. De que forma a senhora enxerga, a senhora identifica que a poluição contribui com a má qualidade de vida do morador de Vitória? Então, conforme o doutor José Aide falou antes, o que acontece? O aumento da prevalência das doenças alérgicas é um fenômeno mundial. Então, nas últimas décadas, aumentou no mundo inteiro, e não dá para você falar, é só em Vitória que isso está acontecendo. Não, é assim em outros locais também. No ano de 2009, nós realizamos um estudo de prevalência de asma e rinite aqui em Vitória. Vocês já devem ter ouvido alguém na imprensa falar, vocês devem ter conhecimento disso. Então, quando nós falamos que 47% das crianças aqui em Vitória, dos adolescentes, têm sintomas de rinite, e 26% têm sintomas de asma, esse dado veio de uma pesquisa que nós fizemos, não conseguimos publicar fora, porque falaram que era de interesse local. Essa vai sair na revista da UFES, deve estar saindo agora, mas é um dado já um pouco antigo. Então, assim, nós temos um grande percentual de crianças com sintomas de rinite. O que nós supomos é que deve existir algum fator de risco local. Só que daí, para você dizer a poluição, fica complicado. Você precisa de ter outros estudos que suportem esse argumento. Por quê? Porque, por exemplo, Salvador também tem mais de 40% das crianças e adolescentes com rinite. E daí, a poluição, lá é poluição também? O que é? Então, você tem que partir para outros tipos de estudo para realmente você poder fazer novas inferências. E aí, assim, se eu tenho pacientes que, quando saem de Vitória, melhoram, tenho vários, mas eu vou falar com certeza que é por causa da poluição, fica complicado. Nós precisaríamos de fazer outros estudos para realmente confirmar isso. O que nós podemos dizer é que realmente é um percentual grande de crianças e adolescentes. Dá para extrapolar isso para adulto? Não,
Por quê? Essas doenças elas são mais prevalentes na infância e na adolescência mesmo. Então, não dá para dizer que o adulto tem tanto quanto. Precisaríamos de outros estudos também para ver a realidade local. A doutora Cileia, quando esteve aqui, eu usei uma expressão equivocada de que eu tinha sido curado pela asma, curado da minha crise de asma. Ela disse não, que a prevalência dos sintomas é justamente na fase da juventude, da criança, da adolescência. E a maioria vai melhorar com o crescimento. Exato. Porque eu passei minha infância inteira com a famosa bombinha. Fazia um exercício físico mais acentuado e tinha que parar para dar aquela respirada, porque o peito estava completamente... chiando e com falta de ar. Exatamente. Quantas vezes fui ao hospital infantil, a qualquer outra clínica, no começo a gente não tinha os aparelhos de nebulização, depois fazia parte da vida carregar aquele aparelhinho. Então, assim, a gente se preocupa, nos preocupamos muito com a qualidade de vida, sobretudo das nossas crianças e adolescentes. E dados como esse, de 47% rinite, de prevalência e 26%, nos preocupa. Quais são outros estudos que a senhora tem ou participou? Como a senhora disse, em Salvador também chega a 40%. São Paulo tem algum estudo? São Paulo tem. São Paulo, prevalência é em torno de 30%. A prevalência nacional, a média nacional é 20% para asma e em torno de 30% para rinite. Essa é a média nacional. Esses dados vêm de um estudo chamado ISAC. É o Estudo Internacional de Alergia e Asma na Infância e na Adolescência. Está disponível na internet. Foram mais de 200 cidades no mundo. O Brasil ficou na 8ª posição. Então, é um dos países que tem uma prevalência maior. E a nossa cidade tem uma prevalência maior do que a média nacional. Só que, assim, esse estudo, nós fizemos em 2009, ele precisa ser repetido, até mesmo para saber o que aconteceu. Aumentou? Continua a mesma coisa? Na época, nós visitamos 72 escolas, foram cerca de 2.400 crianças de 6 e 7 anos e 1.400 de 13 e 14 anos. Então, foi um número muito bom de crianças e adolescentes que foi avaliado. Só que você tem que ter o segmento agora, né, para saber como que está. Porque se você vai para a literatura, existem alguns estudos chamados estudos de coorte, que eles acompanham crianças, às vezes até a idade adulta, para ver os efeitos da poluição. E alguns encontram que realmente tem relação, outros não. Então, é muito discutido. Agora, o que tem se realizado nas últimas 2 décadas, especialmente, é que tem se estudado a composição química do material particulado. E isso seria muito interessante aqui para Vitória, e na UFES já tem alguns estudos desse tipo, na engenharia ambiental, porque, dependendo da composição química, você pode ter alguns efeitos maiores sobre o sistema cardiovascular, sobre o próprio aparelho respiratório, e você não fica tão ligado só ao tamanho do material particulado. Então, às vezes, a partícula é muito pequenininha, mas ela não tem determinado componente químico que faça com que ela cause um agravo maior à saúde. Então, isso é bastante interessante. Eu até trouxe, tem uma revisão ali ótima que fala assim, de acordo com a composição química, zinco, níquel, ferro, quais são os componentes desse material que podem causar mais danos à saúde. Mas você precisa de estudos ao longo do tempo. E aí, quando você perguntou, Zé, de quanto tempo? Agora, em março, foi publicado um estudo numa revista que chama New England, que é uma revista muito boa da área de medicina, tem um impacto grande, mostrando que algumas ações foram feitas na Califórnia para diminuir a poluição. Eles acompanharam crianças ao longo de 4 anos, e o que eles viram? Que a função pulmonar das crianças melhorou com essas medidas que foram tomadas para reduzir a poluição. Então, que realmente, assim, se você toma essas medidas, você consegue ter um efeito benéfico na população. Então, mas aqui a gente precisa estudar mais. Isso é assim, é notório, tem que ter. Você tem que ter um acompanhamento mais a longo prazo de um grupo, para ver o que acontece, onde essas crianças nasceram, onde moram, em que condições elas vivem, porque essas doenças são multifatoriais também. Tem muitos fatores envolvidos. Eu percebo que falta justamente aí por parte do poder público. Tá? Um dos problemas pelo poder público está nessa questão da falta de acompanhamento, na falta da existência de estudos ano a ano que permita a gente acompanhar evoluções na qualidade
Porque a gente ouve falar, a Vale CST implantou determinada medida mitigadora, o Indefense implantou o filtro, implantou não sei o quê, e a gente não é capaz, a não ser pelo tamanho, quantidade de partículas, de acompanhar a qualidade de vida das pessoas. Além da gente avaliar a emissão, a gente avaliar a consequência na saúde do morador de Vitória. Sim. Eu também sinto muita falta e percebi isso ao longo de todos os depoimentos, de todas as escutas que foram feitas em nossas reuniões. Tem algumas teses da Universidade Federal mostrando que o aumento dos poluentes leva a um aumento do número de internações. Mas quando você chega a internar ou quando você morre pela poluição, já aconteceu. O que você tem que tentar é ver assim, as alterações que acontecem na fisiologia cardiovascular, na função pulmonar, nos marcadores de inflamação que você tem nas vias respiratórias e no próprio sangue, que já podem te dar indícios de que aquilo está acontecendo. E quando você chega lá na ponta, existe uma pirâmide que você encontra na Organização Mundial de Saúde, e aí morte e internação está lá no topo da pirâmide. É a minoria que vai acontecer isso. A maioria está ali embaixo, na base da pirâmide, com efeitos na fisiologia cardiovascular, na função pulmonar, e isso a gente não detecta. Por quê? Porque a gente não pesquisa, mas pesquisar no Brasil, e aqui no Espírito Santo especialmente, é muito difícil. Você tem muitos entraves, você precisa de verba, você precisa de pessoal, você precisa que as instituições entendam que isso precisa ser feito, e é muito complicado. E eu vejo também uma outra dificuldade, é que a gente tem um acompanhamento pela rede pública. A gente tem alguns números, mas a gente não tem nenhum particular, dada a complexidade que é ouvir os diversos médicos, ouvir os hospitais privados. E a gente entende que algo deveria acontecer também que permitisse chegar a conclusões. Algum estudo, algum levantamento de dados, alguma notificação obrigatória dos casos de doenças respiratórias e cardiovasculares que pudessem ser depois justamente estudados para se verificar a causa, na origem, o que provocou aquilo. Sim, a asma é a 4ª causa de internação no SUS. Tá? É a doença crônica mais prevalente na infância. Eu atendo num centro de referência em asma, na Santa Casa Misericórdia. Nós somos 6 médicos atendendo, temos cerca de 2.000 pacientes cadastrados, e nós chegamos agora a um ponto que a gente não dá mais conta. Nós estamos fazendo quase 500 atendimentos mensais, e chegou ao ponto assim, que nós não conseguimos mais manter a demanda. Tamanha ela é, principalmente depois que a gente abriu o atendimento para as crianças. Então, são pacientes graves só que vão para lá. E são pacientes que precisam de uma atenção bem especial. Vereador Rogerinho. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda a essa CPI. O objetivo da CPI, doutora Faradiba Sarkis, alergista, a gente saber se realmente pó preto é ou não problema. Né? Quais são os problemas que causa, se é problema. Vamos dizer assim, eu particularmente dizendo, 99% das pessoas que eu ouço, tanto médico, especialista, eu já ouvi, 99 não, vamos colocar 95%, todos são enfáticos, afirmam que o pó preto, né, causa doenças, prejudica a saúde, entre tantas outras coisas, né? Somente 5%, de uma certa forma, também não quer dizer que são contrárias, mas assim, busca mais, como é que eu posso dizer, mais contexto para querer afirmar essa tese, né? Às vezes, precisa confirmar isso, precisa confirmar aquilo, tal, mas dificilmente negar realmente que não faz, afirmar que não faz. Posso dizer que eu não vi nenhuma pessoa ainda realmente afirmar que o pó preto, no caso, esse tamanho M1, não causa nada. Então, assim, nós acabamos de ouvir o senhor José Aide, que é cardiologista, e a senhora, por ser alergista, eu vou basear, isso é
totalmente diferente uma coisa com a outra. Vou tentar basear mais ou menos as mesmas perguntas, porque pode ser que o contexto seja diferente, né? Então, assim, o intuito dessa CPI é saber se o pó preto traz ou não problema, realmente isso tudo que o povo fala, e essa CPI, ela precisa de dados, de confirmação, ouvir pessoas diferentes, para justamente chegar no final, na sua relatoria, poder apresentar para a população fatos, né, que realmente comprove. Então, minha primeira pergunta eu preciso saber que tipo de doenças, que tipo de doenças de pele ou alergia a senhora consegue afirmar que o pó preto é causador? Olha, afirmar é complicado, porque o que é o pó preto? É uma mistura de vários particulados. Ali tem o quê? Tem ferro, tem carvão, tem ressuspensão de solo. Então, você afirmar com base em evidência científica, que aí é isso que você tem que fazer. Não dá, eu acho, se você me perguntar, o que você acha? Achar é uma coisa, eu ter evidência científica para dizer, é complicado. Então, eu posso achar que piora a rinite dos meus pacientes. Por quê? Porque o nariz é um filtro. Essas partículas maiores, elas acabam, elas são inaláveis. Elas ficam nas vias aéreas superiores. Então, você pode ter uma irritação nas narinas. Então, pode agravar casos de rinite, provocar rinites que não são rinites alérgicas, às vezes rinite por irritação. A senhora, então, já teve algum paciente, ou já tratou de uma pessoa onde, um caso ou outro, teve essa crise, né, avançada, e já constatou, pelo menos em algum deles, pelo menos uma vez sequer, esse agravo pelo pó preto? Não posso te afirmar. Não consegue afirmar? Não consigo te afirmar, porque essas doenças são multifatoriais. Então, dessa forma, a gente também não tem como afirmar para a cidade de Vitória que o pó preto causa qualquer tipo de doença ou de alergia. A gente não tem como. Se você pensar que o que é saúde? Saúde não é só ausência de doença. Então, na medida em que o morador fica incomodado, que isso gera estresse, a qualidade de vida dele cai, ele também está tendo os efeitos deletérios da saúde da poluição também. Sim. Você entende? O que eu preciso assim, aqui? Eu não posso te afirmar com certeza, mas se você for, ele pode ter uma dermatite agravada por material particulado? Pode. Pode ter uma rinite? Pode. Mas eu não posso te dizer, eu atendi esse paciente e era por isso. Entende? Porque eu preciso de embasamento científico para falar isso. Então, mas se eu, por exemplo, doutora, só para me chegar na minha conclusão, né? Por exemplo, se o estresse da pessoa, de uma certa forma, afeta a saúde dessa pessoa, eu tenho essa confirmação que o pó preto traz algum tipo de problema. Sim. O que eu preciso saber da senhora é qual afirmação ou de qual tipo, através da experiência que a senhora tem, por ser alergista, ou já participou, já comprovou, que realmente eu posso dizer, afirmar através do que, ouvindo a senhora, que o pó preto traz algum tipo de problema na saúde. Então, assim, por exemplo, se o estresse, de uma certa forma, que nós sabemos que traz algum tipo de problema, então nós vamos ter que convocar aqui um psicólogo. Sim. Aqui, por exemplo, a gente afirmar essa questão do estresse. Na questão da senhora ser alergista, eu gostaria de ter essa afirmação, porém, eu não tenho essa afirmação. Isso eu precisaria eu posso dizer que o material particulado, ele pode, sim, gerar sintomas de rinite. E as partículas menores, elas são respiráveis, elas podem desencadear quadros de asma, pode aumentar o número de internações, pode ter crise de asma. Vereador Rogerinho, deixa eu só me permita uma intervenção. Assim, médico, eu sou filho de médico, pediatra, e a gente sabe o cuidado que vocês têm em fazer algumas afirmações.
E, por exemplo, no direito a gente chama de causa e efeito. Determinada pessoa fez uma coisa que provocou o seguinte efeito, tal. Quando a gente fala em multifatorial, é exatamente essa preocupação que a gente tem assim. Nenhuma doença pode ser dada como a causa dela é isso, exclusivamente, por ser multifatorial. Acho que o número que você está buscando, Rogerinho, é, por exemplo, a média nacional de 20% de incidência de asma nas crianças e adolescentes. Aqui em Vitória temos 26%, acima da média nacional. Alguma coisa, algum contexto em que a criança e o adolescente está submetido na cidade de Vitória tem que explicar isso. Por que é acima? A gente tem trânsito em todos os municípios. A gente tem um potencial de crescimento na construção civil em todos os municípios. Mas aqui na cidade de Vitória a gente tem um parque industrial que emite poluição do pó preto maior do que nos outros locais. Talvez isso é uma das causas. Aí sim a gente começa a buscar explicações, mas não um paciente que chega e fala assim, esse advém, teve um infarto por causa do cigarro. É lógico que o cigarro contribui, mas além do cigarro tem uma má alimentação, tem a falta de medicação, tem a poluição do pó preto, tem o sedentarismo, e a gente começa a complicar. Então, assim, esses números, e eu gostaria de pedir acesso a esses números, que eu acho fundamental para os nossos estudos, para o diagnóstico da qualidade da saúde no município de Vitória, isso contribui efetivamente, e a gente começa a explicar o porquê que na cidade de Vitória é acima. Então, assim, está constatado e provado que a qualidade de vida na cidade de Vitória é pior do que em diversos outros municípios, conforme mencionado, Salvador, por exemplo. Mas lá tem mais carro que aqui. Então, assim, devolva a sua palavra, garantindo o seu direito de fala. Todo respeito, presidente, mas a gente precisa levar fatos, né? A gente precisa levar da onde afirmações através de depoimentos de pessoas que são especialistas na área, né? São doutor na área. E assim, as minhas outras perguntas aqui, doutora, era baseado na afirmação dessa... Mas você pode fazer, eu tento te responder. Dessa minha pergunta. Porque assim, se eu não tenho essa confirmação, por exemplo assim, eu perguntei que tipo, né, de doença ou alergia, né, o pó preto possa causar. E se eu não tenho, pode causar isto, aquilo outro, eu sou limitado a fazer algumas perguntas, por exemplo, como gastos relevantes sobre isso e outras questões. Sim, mas aí eu posso te dizer, nessa semana agora, inclusive, a gente está comemorando a Semana Mundial da Alergia. Então, o assunto é asma e rinite, os custos diretos e indiretos que essas doenças causam. Tanto para o sistema de saúde, quanto para o... Mas eu não posso te dizer que isso está relacionado só à poluição. Não, mas eu estou dizendo... leviano afirmar isso. Mas a questão não é a nossa pergunta, e no caso, não é somente afirmar que este é o causador, mas sim se ele contribui, se tem alguma coisa que possa realmente nos afirmar, para que a gente possa chegar em índices, melhorar, aumentar esses índices, por metro quadrado, por exemplo, como é o caso de Minas e de São Paulo, que é o número lá, metro quadrado ao mês, 30 dias, né? 4, nós somos 14. A gente não consegue ter dados aqui para chegar num relatório final e fazer definição se a gente não tem afirmação. Mas o Brasil precisa atualizar esses parâmetros, isso já está bem estabelecido. Mas a questão aqui no caso, doutor, é assim, se ele contribui, ok, eu tenho afirmação que ele contribui nisso, naquilo, ou em qualquer outra situação. Mas se eu tenho uma afirmação, posso ser questionado pela própria empresa. Quem foi que te falou isso? Quem me falou isso foi um especialista, foi um doutor. Então, eu consigo ter afirmação. Se eu não tenho uma afirmação, eu fico de uma certa forma, até mesmo na definição do relatório, uma certa dúvida em afirmar aquilo que eu mesmo não ouvi com certeza. Então, por exemplo, como eu falei no início, como são especialidades diferentes,
eu não consigo diferenciar, por exemplo, se uma pessoa que mora no interior do estado, ele tem mais esse tipo de doença ou de alergia do que um da Grande Vitória. Ele tem menos em qualquer cidade do mundo que você for comparar. Quem mora no campo com quem mora na cidade grande, você vai ter uma prevalência maior na cidade grande. Mas eu não só por poluição do pó preto, então, mas pela poluição do tráfego, isso. Entendeu? Não consigo afirmar que é do pó preto, não é isso? Não consegue, você não consegue. Então, essas que são as questões. Se eu não tenho a confirmação propriamente do pó preto e a CPI é do pó preto, eu não posso. Então, eu vou ter que fazer CPI aqui do trânsito, como é que se diz? Da questão industrial mesmo, da construção civil. Então, assim, mas como é pó preto, eu fico meio restrito em estar afirmando qualquer questão. Se é que a senhora está me entendendo. Sim, também. Eu te entendo. E aí, o que precisaria ser feito? Você tem que ter estudos em áreas que são perto das fontes, estudando crianças que estão perto das fontes, crianças que estão longe dessas fontes, que emitem o pó preto, para que você chegue realmente a afirmar, possa afirmar com segurança. Olha, a criança que mora aqui, ela tem mais do que a outra que mora lá. E aí eu estou falando realmente com propriedade. Entendi. Você entende? Só por isso. Eu acho que assim, as coisas você tem que ter, você tem que falar baseado em evidência, porque certo. Senão. Eu quero te agradecer, doutora. Devolvo a palavra ao presidente. Vereador Vinícius Simões. Doutora Faradiba, muito obrigado por vir aqui, dispor do seu tempo, do seu conhecimento para ajudar a cidade de Vitória. Os poluentes, eles provêm de várias fontes, né? Uhum. A construção civil, os automóveis, a própria natureza também. Sim. E a alergia, que é uma especialidade da senhora, ela é causada, sobretudo, também por respirar substâncias que podem causar alergia, certo? Sim. Também a alergia ela é resultado também da respiração de elementos alérgicos. O respirar com frequência, ferro, carbono e enxofre, pode causar alergia? Sim, você pode ter a sua alergia agravada, inclusive alguns desses poluentes, eles podem aumentar a produção do anticorpo que está relacionado à alergia, pode levar o organismo a produzir mais. Uhum. Por que eu faço essa pergunta? Porque a base desse pó preto, sim, a base dele é ferro, carbono e enxofre. Sim. É claro que isso depende de onde você coleta também esse material, né? Às vezes ele está num local que já aglutinou em torno dele outros materiais. Mas assim, vereador Rogerinho, o ferro, carbono e enxofre, como os produtos base do pó preto, vereador, então, se nós respiramos isso com mais frequência... Sim, se você for para a literatura estudar isso, você vai ver até alguns estudos onde eles fazem lavado do brônquio, e aí eles pegam e veem que as células de defesa, elas têm carbono elementar incluso, para motoqueiros, pessoas que moram perto a fontes de poluição. Okay. Existem estudos nesse sentido. Aí, isso, assim, de acordo com a composição química, então, se me derem qual é a composição química desse pó aqui, de que pó que você está falando? Aqui em Vitória, de acordo com o local que você está, a composição do pó é diferente de um lugar para o outro. Então, eu não posso generalizar também. Tá certo. Obrigado, entendeu? Doutora. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de me dar por satisfeito. Acho que a constatação que, em particular, busco... Senhor presidente. Vereador Rogerinho. Eu gostaria só de pedir à doutora, caso a gente tiver alguma dúvida, se a gente pode estar entrando em contato. Sim. Se ela pode ficar à nossa disposição, porque pode ser que algumas dúvidas vier a surgir, a gente está entrando em contato. Ok. Ok? Obrigado. Obrigada. Mais alguma coisa? Concluindo, algumas constatações que buscam
como membro desta comissão de inquérito, que investiga as consequências do pó preto. Acho que uma das coisas que foram mais sapientes, algumas coisas mais importantes que foram faladas aqui, foi com relação que saúde não é só ausência de doença. Acho que isso também precisa nortear as nossas ações, de que forma realmente garantir bem-estar, qualidade de vida a todos que aqui moram, de umas coisas, dos seus efeitos menores, em termos de efeitos para a saúde das pessoas, que é o aumento do número de vezes com que temos que limpar os nossos apartamentos, varandas, carros e tudo mais, até o número de alergias que tem causado. Acho que eu sinto que estamos comprovando que realmente na cidade de Vitória temos diversos fatores que contribuem com a piora da qualidade de vida. E isso, precisamos agir contra isso. Então, agradeço a sua fala e peço ao vereador Vinícius Simões que a acompanhe na coleta da assinatura do termo de comparecimento. Obrigado, doutora. Para efeito de organização dos nossos trabalhos, na próxima reunião, no dia 21/4, teremos a presença do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, nos apresentando esclarecimentos sobre o TCA da Vale, firmado entre o Ministério Público, o IEMA, a Associação de Moradores e a empresa Vale. Desta forma, continuamos buscando, investigando aquilo que temos por objeto de trabalho. Gostaria de perguntar, peço que se expeça o convite, a convocação ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, informando que os representantes da Vale e da Arcelor, a representante da Vale para o dia 5 de maio, representante da Arcelor no dia 12 de maio, os convites já foram expedidos. A reunião... Ah, tá. A reunião... A gente vai ter que modificar por causa do feriado, não nos atentamos para isso, mas temos o nosso cronograma, será retificado. Desta forma, pergunta ao vereador Rogerinho se há alguma consideração final a fazer. Eu só gostaria de agradecer ao doutor José Aide, à doutora Faradiba Sarques, por ter se colocado à disposição da CPI e parabenizar a Vossa Excelência pela condução desse trabalho. Vereador Vinícius Simões. Também queria agradecer a todos que estão aqui, aos depoentes, ao vereador Davi Ismael, ao vereador Rogerinho, por mais uma reunião. Então, até a próxima reunião, que será divulgada. Agradeço a presença de todos, sobretudo aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Os trabalhos estão encerrados.